Mulher, nesse vídeo eu vou revelar pra você 3 erros que mantêm a gordura visceral na menopausa, mesmo você fazendo dieta e exercício. Ou seja, se você entender que erros são esses, parar de cometer esses erros, é fato, é certo que você vai conseguir eliminar gordura visceral, diminuir essa barriga, melhorar a tua saúde, a tua qualidade de vida, tá? E além de falar os 3 erros, eu também vou mostrar pra você qual é a relação da circunferência abdominal com a gordura visceral. Então existem 3 numerações, vamos dizer assim, eu vou falar quais são esses números, que vai garantir que você esteja num estado que a gordura visceral não vai ser um problema na tua vida, tá? Existe um outro nível que já é um nível de risco. Então, se você tiver uma circunferência abdominal, que eu vou revelar, você já vai estar num determinado risco, e agora existe um outro número que te coloca num risco elevado, um risco aumentado. Tá? Então, fica comigo, porque eu tenho certeza que você está cometendo esses erros e por isso que você não consegue perder barriga, não consegue melhorar a tua saúde. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista, especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. E aqui no meu canal do YouTube e também lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri, eu ajudo você, mulher, que tem mais de 40 anos, a perder a barriga, desinflamando o seu intestino. Bom, antes de falar sobre circunferência abdominal e a relação com a gordura visceral, deixa eu garantir também que você saiba o que é gordura visceral, de uma forma bem simplificada e direta. Bom, gordura visceral é uma gordura que fica entre os seus órgãos. É uma gordura oculta, né? Porque muitas das vezes você não vê ela, você vê a sua barriga crescendo, mas você não sabe que é por conta da gordura visceral. E você também não sabe que a gordura visceral é uma das gorduras mais perigosas que tem. É a gordura que vai comprometer diretamente os teus órgãos, a tua saúde como um todo, o teu sistema. Então, olhar para isso é muito importante. E aí a gente tem aqui, eu vou deixar uma tabela aqui ao lado, tá? Que a ciência nos traz medidas específicas para nos colocar num padrão ou nos colocar numa condição de baixo risco, risco aumentado e risco muito aumentado, ou seja, elevado. Então, se você, mulher, tem menos de 80 centímetros de barriga, de circunferência abdominal, você está com baixo risco. Você tem gordura visceral, só que, assim, só para você entender, a gente é um pouco normal, né? Não um pouco, né? É normal a gente ter gordura entre os nossos órgãos. O problema é se a gente tem muita gordura. Então, se você tem menos de 80 centímetros de circunferência, você não tem risco nenhum com essa gordura, tá? Agora, se você tem entre 80 a 87 centímetros de circunferência abdominal, já é um risco aumentado. E esse risco aumentado já vai te levar a ter algumas alterações que talvez você já até saiba dessas alterações. Mas se você não sabe, é bem provável que, por exemplo, se você está nessa faixa de 80 a 87 centímetros de circunferência abdominal, você pode ter uma glicose mais alta, você pode ter um colesterol e um triglicerídeos alterados, ou seja, elevados. Você está provavelmente com uma inflamação no intestino, porque essa gordura ela é inflamatória. E essa gordura ela é proeminente de uma alimentação alterada, de uma alimentação que está desequilibrada, né, no aspecto de qualidade nutricional que fez você ganhar esse tipo de gordura. Então isso impacta nos teus hormônios, no teu metabolismo e na tua saúde como um todo. E aí a gente tem um risco mais elevado, um risco aumentado quando a tua circunferência abdominal ultrapassa dos 87, ou seja, vai para o 88 para cima. Então se você tem lá 90, 95, até mesmo 100 ou mais de gordura de circunferência abdominal, é um sinal de que você está com um risco muito elevado. Isso é muito preocupante, porque a gente já entra num avanço dos problemas. É onde você pode já desenvolver uma pré-diabetes ou uma diabetes tipo 1. Você já vai provavelmente ter algumas artérias com maior acúmulo de gordura, e aí correndo, obviamente, o risco de ter um problema cardiovascular. Você provavelmente já tem uma certa esteatose hepática não alcoólica, que é uma gordura no fígado, né? E quanto mais gordura visceral você tem, essa esteatose hepática também já pode estar mais elevada. Você vai ter uma inflamação no intestino mais elevada, mais grave também, porque está tudo correlacionado, afetando mais a tua qualidade de vida. Então é bem provável que possivelmente você tenha um estômago alto, muitos gases, uma má digestão, uma gastrite. Pode vir a ter uma permeabilidade intestinal que já está afetando o teu cérebro, a tua pele, enfim.
Aqui o buraco, ele é fundo. E se identificando nesse cenário, você agora tem a oportunidade de mudar. Eu acho que isso aqui é incrível, né? Porque quando a gente olha o nosso... Assim, a gente já sabe como que a gente está vivendo muitas das vezes, né? A gente não tem uma qualidade de vida boa, o nosso estado emocional está alterado, a gente olha no espelho e vê um corpo que não nos agrada, a gente muitas das vezes foge do espelho, a gente foge das fotos. A gente sabe, mas a gente não quer reconhecer que a gente precisa de cuidado, que a gente precisa mudar, né? E muitas das vezes também, às vezes a gente até tenta sair dessa condição, só que a gente não está querendo de verdade. Porque quando a gente olha com sinceridade, com óculos da sinceridade, fala assim, cara, eu estou me dedicando mesmo, eu estou fazendo, eu estou colocando todo o meu empenho nisso, a gente vai ver que não. Eu estava conversando com uma seguidora essa semana e ela me falou assim, Lucas, eu venho sofrendo com o estômago alto, eu venho sofrendo com o intestino preso, eu não consigo emagrecer, eu já estou com 60 anos e isso tem me preocupado porque cada ano que passa eu estou ficando mais gorda, eu não estou conseguindo emagrecer e eu já faço um monte de coisa e eu não sei por que o meu peso não desce. E aí, conversando um pouco com ela, né, eu perguntei como que era a alimentação, o que ela estava fazendo, e ela falou, bom, olha, eu não sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar. Então, aqui em casa não é aquela casa que tem sempre comida disponível. O meu marido trabalha fora, então ele come fora. Então, cara, eu como o que tem muitas das vezes. Mas eu não sou aquela pessoa de ficar comendo besteira. Eu não sou aquela pessoa que toma refrigerante. Mas, quando chega no almoço, eu não como arroz, eu não como feijão, aí eu abro a geladeira e como o que tem. Parece que isso aqui é algo positivo. Olha, eu não como besteira, eu não tomo refrigerante, mas essa seguidora, ela não está tendo o mínimo cuidado com aquilo que é mais precioso para o corpo dela, para a saúde dela. Que é o quê? O cuidado com a alimentação. E quando eu falo cuidado com a alimentação, é ter o mínimo de interesse de falar assim, cara, eu preciso garantir a nutrição do meu corpo. Se não sou eu que vou fazer essa comida, se eu não gosto, ou seja o que for, eu vou então me preocupar que alguém faça. Que eu compre, sei lá, de alguém, enfim. Eu preciso garantir que isso esteja a meu dispor. E não entrar numa situação na qual eu vou ver o que eu vou fazer. Porque a alimentação é a nutrição do corpo. Assim como o dinheiro que paga... as tuas contas é paga pelo dinheiro. E você vai atrás desse dinheiro. Então você vai trabalhar, né? E seja o que for que você tem que fazer para ganhar o dinheiro para pagar suas contas, você faz. E nós precisamos olhar nossa alimentação da mesma forma. E aí entra o grande erro aqui, né? Os grandes erros que a gente começa a cometer achando que a solução é aquilo ali. Então, qual é o grande primeiro erro? Cortar alimentos, e aí aqui eu vou abrir um parêntese, né? Quando a gente fala de gordura visceral, é bem normal a gente encontrar na internet, por exemplo, pessoas e profissionais falando que é bom evitar arroz, pão, tapioca, alimentos com alto índice glicêmico. Mas veja, eu também quero trazer à tona esse exemplo dessa seguidora que falou, Lucas, eu cortei arroz, eu cortei feijão, eu não como besteira. Então, aqui a gente engloba tudo isso, mas eu também quero chamar atenção para tipos de alimento, como por exemplo de alto índice glicêmico, porque vai ter, né, segundo especialistas desse olhar, vai falar, olha, isso aqui vai aumentar muito rápido a tua glicose no sangue e essa glicose alta vai fazer você acumular gordura. Isso é um grande erro, é um grande problema, tá? Por quê? Porque o problema não está em você comer o arroz, o pão, a tapioca. Quando a gente fala de alto índice glicêmico, obviamente esses alimentos eles vão estar, sim, categorizados como alimentos que têm um potencial de aumentar o índice glicêmico. Só que quando a gente olha para a realidade, quando a gente para observar a vida real, nós não comemos só arroz no almoço. Nós não comemos só a tapioca num café da manhã ou num lanche. Nós não comemos só o pão. Às vezes você pode até comer o pão, mas quando a gente para observar uma alimentação correta, se a gente for olhar, cara, como que deve ser uma alimentação correta, a gente não vai ver alimentos isolados. Nós vamos ver o quê? Uma combinação de alimentos. Então, quando a gente olha para o almoço, eu vou ter lá um arroz, eu vou ter um feijão, eu vou ter uma proteína, eu vou ter uma salada, eu vou ter um legumes. Ou seja, eu vou ter uma combinação que vai me garantir uma refeição completa. E quando nós olhamos o impacto dessa alimentação no aspecto da liberação de glicose, nós vamos ver que
essa combinação interfere, por exemplo, no índice glicêmico. Então, quando você combina um carboidrato como o arroz com um feijão que é rico em fibra, eu já vou ter um índice glicêmico menor. Quando eu misturo com uma proteína, menos ainda. Quando eu misturo com mais fibra, que vem da salada dos legumes, menos ainda. Então, esse conhecimento, essa propagação de que cuidado com o índice glicêmico é uma grande besteira, porque a gente não come os alimentos sozinhos. Agora, qual é o real problema que você acaba tendo quando você olha de forma isolada e quando você não olha para essa combinação? É que você come sem estar se preocupando com, de fato, a combinação. É quando você, por exemplo, pega lá e come um pão com manteiga. O problema não é o pão. O problema é o pão combinado com o quê? É quando você pega a tapioca e combina ela com... Aí quando a gente olha, né, de uma forma bem tradicional das pessoas, tapioca com manteiga. E aí bota lá um queijo. Ou uma tapioca com queijo e presunto. E aí quando nós vamos, obviamente, olhar para o todo, existem várias combinações erradas. Combinações essas que, de fato, não vão agregar positivamente para a tua saúde, para o teu organismo. Então, quando você pega lá pão com manteiga, o que a gente está tendo de combinação? Carboidrato simples com gordura. Gordura ruim. E aí, quando você agrega isso ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, obviamente nós vamos ter um acúmulo de gordura visceral predominante. Porque, vamos voltar para o raciocínio que eu quero que você entenda. O problema não é o alimento específico, é a combinação que você faz. Só que a combinação não está apenas em uma refeição. Ela está num aglomerado que vai compor o seu dia, que vai compor a sua semana, que vai compor o seu mês, que vai compor o seu ano. E quando você vai olhando isso de forma de longo prazo, em 5 anos, você está tendo uma alimentação que, obviamente, está aumentando a tua gordura visceral. Então, qual é a solução real para você perder a gordura visceral? Combinar os alimentos de forma inteligente. Começar a entender sobre combinações. Eu vou deixar aqui um segundo vídeo, tá, sobre gordura visceral. É um complemento a esse aqui, onde lá é completo. Onde lá eu falo sobre a alimentação que você deve fazer, eu falo sobre suplementos que te ajudam e também exercício. Lá eu te dou o guia completo, tá? Mas a partir da alimentação é essa. É começar a fazer as combinações inteligentes. Não é sobre tirar arroz, é sobre combinar o arroz da forma certa. Comer da forma certa. Não é sobre tirar o pão, é sobre colocar ele de uma forma inteligente. Se o seu corpo hoje consegue lidar com esse alimento, ótimo, dá para você comer. Se você não se dá bem com pão, não faz sentido realmente você manter o pão, porque o seu corpo hoje não está tendo condições de lidar com esse alimento. Então, esses detalhes que importam. Essas informações são importantes. Mas se você é uma pessoa que come pão, não tem problema com pão, não tem nada de errado. Comer um pão com ovo de manhã. Não tem nada de errado. Comer uma tapioca com ovo. É a forma que você combina. Esse é o primeiro erro, tá? Segundo erro, muito comum também, que muitas mulheres acabam fazendo, inclusive no aspecto de perder gordura visceral, perder barriga, é fazer jejum intermitente ou então ficar longas horas sem comer. Tem mulheres que fazem o jejum intermitente de uma forma intencional, então ficam lá 16 horas sem comer, 18 horas sem comer. Tem mulheres que ficam 3 dias sem comer, acreditando que aquilo ali vai ajudar. E tem outras que falam o seguinte, cara, eu vou ficar, eu vou fazer 3 refeições no dia, então eu vou fazer café, almoço e janta. E aí ficam esse tempo todo sem comer, né? Ou então fazem o almoço, não come mais nada, e aí depois no jantar só, come um sanduíche, toma um suco, faz essas maluquices, né? Então acabam realmente comendo muito pouco. Essa é a verdade. E eu vou te explicar por que isso não funciona. E você já deve saber, porque se você está assistindo esse vídeo é porque você ainda está insatisfeito com o seu corpo, você ainda está com barriga. Mas antes de falar o porquê que isso não funciona, eu quero revelar o real problema. Tá? O que te faz ganhar barriga não é porque você comeu muito. É porque você comeu suas emoções. Não houve controle emocional suficiente para que você se mantivesse uma alimentação equilibrada. E aí esse descontrole emocional leva você a comer as suas emoções. Para quê? Para você ficar mais equilibrada, para você ficar melhor. E o que nos conduz emocionalmente a um estado mais
positivo, a um estado mais feliz, a um estado mais equilibrado? Açúcar. Produtos industrializados ricos em açúcar e gordura, alimentos palatáveis, alimentos que mexem diretamente com o nosso cérebro. Então, esses alimentos, eles também são calóricos. Então, quanto mais emocionalmente desequilibrado você está, mais você vai comer essas emoções, ou seja, mais alimentos calóricos vão estar sendo consumidos e também alimentos inflamatórios. Alimentos, por exemplo, que alimentam as bactérias ruins do seu intestino, te gerando uma inflamação intestinal, fazendo você engordar com mais facilidade. E aí vem um ponto. Quando você entra nessa crença de que você tem que comer pouco, de que você tem que é melhor ficar longas horas sem comer, ou então fazer jejum intermitente vai te ajudar, o que você está fazendo nesse estado? Você literalmente está evitando lidar com as suas emoções, tá? E você, num sentido biológico, você está colocando o teu corpo, que está num estado literalmente de sobrevivência, numa privação. E aí o que acontece quando você come menos, por exemplo? Nesse estado de sobrevivência, mais o seu corpo retém gordura. Ou seja, quando ele está no modo de sobrevivência, tentando sobreviver ao cenário deletério que você se encontra, por conta dessa inflamação exagerada, por conta desse desequilíbrio hormonal, você não está consumindo uma quantidade nutricional suficiente para ele sobreviver a isso. Então ele entende o quê? A Maria, ela está com o corpo totalmente acometido pela essa inflamação, nós precisamos resolver isso, só que não tem nutriente. Ela está num estado de escassez também. Não tem nutrição para ela. Então a gente precisa sobreviver mais ainda. Então eu vou reservar a minha reserva, né? Eu vou preservar a minha reserva, que é a gordura, e eu vou entrar no modo de acúmulo. Tudo que entrar, eu vou estar estocando. Eu não sei quando vem. Eu não sei quando a Maria vai ter uma oferta, né, abundante, onde ela vai estar sempre consumindo nutriente. Ou seja, você acaba entrando naquele modelo no qual você fala assim, ó, cara, eu quase não como e não emagreço. Ou então você fala assim, cara, é só eu comer um pedacinho de chocolate ou um pedacinho de não sei o que, eu já engordo. Eu sou aquela pessoa que engorda só de respirar. Esses termos que muitas de vocês utilizam, sabe? Por quê? Porque você entrou num modo de sobrevivência, num modo de acúmulo de gordura. Justamente porque você está fazendo algo que te coloca nisso. Então, qual é a solução nesse caso? A solução é você começar a se controlar intencionalmente. É você começar a entender que a alimentação, os alimentos, não são teu inimigo. O seu inimigo são as suas emoções, que faz você comer descontroladamente, que faz você tomar decisões alimentares inconscientes. E aí quando você começa, obviamente, a ter essa intenção, começa então a olhar mais para o que você está comendo, quebrar esse medo da comida, entender que se você começa a comer de forma correta, de uma forma mais consciente, de uma forma mais controlada, você garante que você vai ter essa nutrição, que você vai conseguir se manter mais equilibrada nutricionalmente falando e naturalmente o teu corpo vai destravar, vai desinflamar e vai perder gordura e vai perder peso. E nesse vídeo que eu botei para você, eu vou deixar ele também aqui na descrição desse vídeo aqui, para você, caso não encontre, você possa recorrer lá. Mas lá eu mostro exatamente a forma certa, né? Eu falo que é a alimentação anti-gordura. Ali vai ter todos os pontos que você precisa ter na tua alimentação para você seguir e começar a perder gordura e começar a desinflamar e reduzir barriga. Tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado com essas crenças populares, que não é muito bem o que você está ouvindo, né? E você, só de não estar tendo resultado, você já pode meio que concluir que pelo menos o que eu estou falando aqui faz sentido. Agora, se você vai seguir o que eu vou falar, o que eu estou falando ou não, é uma escolha sua. E o último erro que muitas mulheres cometem, que você provavelmente já cometeu, é a utilização de recursos externos como uma salvação da tua
do teu estado inflamatório, do teu sobrepeso, do excesso de gordura. O que são esses recursos externos? Eu coloquei aqui, eu denominei só um, mas eu vou falar de todos porque esse ato de buscar externamente a solução é um ato que acaba recorrendo a vários tipos de coisa, tá? Mas é o quê? Uso de remédio, principalmente, chá, suplementos, tratamentos estéticos. Ou seja, existe um grupo de mulheres, e talvez você possa ser uma delas, que pensa o seguinte: estou gorda, estou com uma barriga enorme, vou correr atrás da solução. E aí vai atrás do remédio. Qual remédio que reduz barriga? Qual chá que perde gordura? Qual suplemento que desincha? Sabe esses termos de busca? Pois é. Se você busca essas soluções, você está acreditando que o teu problema foi porque você não tomou esses produtos. Cara, eu não tomei, então eu ganhei barriga. Então agora eu vou tomar, porque a solução está no chá. Eu vou tomar o chá e eu vou perder barriga. Eu vou lá fazer um tratamento estético, hiper, mega, ultra blaster, que vai fazer a massagem, vai colocar uma coisa fria aqui, vai congelar a gordura, depois vai vir com uma massagem quente e queimar. Aí você fala assim, cara, é isso aí que vai me ajudar. Você acredita literalmente que a solução está ali. Só que a verdade é que o que te levou a ganhar essa barriga foi a falta de clareza do que você queria. Foi a falta de entendimento sobre como se deve se alimentar. Foi a falta de compreensão de uma alimentação coerente com o que você precisa. Então, se você quer ser uma mulher magra, se você quer ser uma mulher definida, se você quer ser uma mulher que esteja num peso normal, existe uma determinada conduta comportamental, uma determinada alimentação específica que você deve seguir. E aí, por conta disso, por conta da falta de conhecimento, obviamente você... E não é culpa sua, tá? Não entenda que é culpa sua. A culpa é a falta realmente dessa educação que a gente não teve. A gente não aprendeu sobre nutrição na escola. A gente literalmente replicou os hábitos dos nossos pais e a gente foi seguindo. Só que no momento que você passa a buscar soluções imediatas, soluções mágicas, você está escolhendo ir por esse caminho. Você está escolhendo não ir pelo caminho que é o caminho da compreensão. Cara, deixa eu entender sobre alimentação. Você não precisa ser uma nutricionista, mas você pode entender sobre como que eu me alimento. E você talvez já tenha até buscado e visto e vivenciado que o caminho de resultados rápidos não funciona e que o que é mais coerente é aquele caminho que a mudança ela vai acontecendo de forma gradativa. E por que os remédios, chá, shake, não resolvem? Porque eles todos tratam sintomas. Vamos falar do remédio de uma forma mais específica, que principalmente hoje, né, a gente está numa era do Monjaro, e cada momento, cada era, cada fase é algo... Existe um remédio novo da moda. Muito tempo atrás foi a sibutramina, depois foi teve uma que era a tarja preta também, que eu não lembro, que era um inibidor de apetite. Na verdade, todos são, né? Mas, enfim, também muito, muito conhecido. Depois a gente foi cara, teve uma antes do Ozempic, Saxenda, aí o Ozempic, e agora tá no Monjaro, daqui a pouco vai ter um outro. A gente está evoluindo nisso, né? Mas, veja, essas coisas não passam. Sempre vai ter um remédio da moda. Sempre vai ter uma dieta da moda. E, obviamente, tudo isso são criados pela indústria porque elas sabem que existe uma parcela grande de pessoas, da população, que buscam por esse imediatismo, que buscam por essa solução mágica. Só que quando a gente para ver o resultado do tratamento, é minoria que consegue. E as pessoas que conseguiram por conta de uma mudança na forma de pensar, na forma de agir. Eu não sou contra o uso de remédio. Eu sou contra o uso de remédio de forma indiscriminada. Na busca da promessa, da solução, sem esforço, sem mudança interna, sem mudança de mentalidade. E aí o que acontece de uma forma biológica, tá? Eu vou falar aqui de uma forma biológica. Quando você toma um remédio, o remédio ele vai inibir o teu apetite. Cara, se eu não tenho um apetite, se eu não tenho fome, eu não tenho desejo, muitas das vezes. E aí eu vou comer menos.
Só que, olha só, lembra que eu falei que você come suas emoções? Essas emoções elas vão continuar se manifestando, porque a vida está acontecendo. E quando você ainda não consegue controlar as suas emoções, não consegue entender sobre isso, você vai, mesmo sem fome, comer as suas emoções. Então você vai comer errado. O que eu mais vejo dentro dos meus atendimentos, da minha experiência de consultório, foi muito isso. Eu trabalhei, inclusive, numa clínica que era especialista nisso. Atender esse tipo de público, que quer um resultado imediato, que quer um resultado fácil. E aí lá o médico ele já era conhecido como passar esse tipo de tratamento. As pessoas literalmente chegavam no consultório, né, no meu consultório, que era o nutricionista da clínica, eles falavam, cara, eu não tô comendo nada, eu não tenho fome. Aí eu, tá, mas me diz, como tá o seu dia? Quando falava, tá comendo tudo errado. Só que na cabeça dessas pessoas, não tinha problema, porque não tava comendo quase nada do dia, então não tinha problema eu comer, sei lá, um pouco de batata frita no almoço, junto lá com um pouco de salada e um pedaço de frango. Ou então comer um frango à milanesa com salada. Sabe? A qualidade nutricional era ruim. E quando você come pouco, não tem uma nutrição, e você vai ter você tem um consumo, um consumo de nutrientes que não são bons, não tem qualidade, o que acontece? Duas coisas, tem dois caminhos aqui. Quando você come menos quantidade de alimentos, você vai reter gordura, como a gente viu, né, no erro anterior. Então o seu corpo ele retém gordura e entra no modo de acúmulo. E quando você come as suas emoções, ou seja, quando você tem uma desqualidade, não sei se existe essa palavra, me perdoe por isso, mas sabe, quando não tem qualidade nutricional, você perde músculo e mantém a gordura. E aí é aquele emagrecimento onde você perde peso, você vê lá seu peso baixando, mas quando você olha para a tua composição de corpo, né, corporal, você tá com barriga sem músculo. Você tá com as pernas pequenas, você tá sem bunda, ou tá com a bunda caída porque não tem músculo. Às vezes você até perde gordura, mas você perde músculo junto, aí você fica com aquele corpo caído, flácido. Porque você teve um emagrecimento que não foi inteligente, que não teve qualidade. Isso é um problema. Então, para você solucionar esse problema, parar de ficar, nem parar de ficar buscando, sabe? Como eu falei, eu não sou contra os remédios e nem contra o uso desses recursos externos. Mas para que você tenha os efeitos, os melhores efeitos com esses tratamentos, é você ter clareza do que você quer. É você ter muito bem definido o que você quer viver, aonde você quer chegar, qual o corpo que você quer ter, qual o peso que você quer conquistar. Isso parece um papo de coach, isso parece muito... Talvez você já tenha ouvido falar nisso, mas se eu for te perguntar hoje o que você realmente quer, dificilmente você vai conseguir me responder. Cara, eu converso com muitas mulheres diariamente. E quando eu pergunto o que elas querem, elas não sabem me responder. Ah, quero perder barriga. Ah, quero acabar com o estômago alto. Mas pra quê? Pra quê? E quando nós olhamos de fato se isso realmente é verdade, quando é pra tomar uma atitude, tomar uma decisão de mudança, não tá mudando. Então é sinal que, no fundo, não se quer mudar. Porque a mudança exige passar pelo desconforto. Estava até lendo um livro isso. Estava até lendo um livro esses dias. Vou até ver se eu acho aqui. O psicólogo Adler. Ele tem um conceito muito interessante sobre essa questão. Mas ele fala o seguinte, ó. Embora a forma que você viva hoje tenha algumas inconveniências, coisas que não te agradam, que te limita, você provavelmente os considera prático e acha mais fácil deixar as coisas como estão. Então hoje talvez você esteja bem chateada, triste com a forma que você está fisicamente e também com a sua saúde. Mas é algo que é mais prático para você porque você já se adaptou a isso. E ele vem falando isso aqui, ó. Na inércia, você pode usar a sua experiência para reagir de maneira correta aos eventos à medida que ocorrem e prever os resultados com as suas ações. Ou seja, você está vivendo de uma forma, você está vivendo coisas e por saber o estado que você se encontra, é meio que já previsível as atitudes que você vai ter. Então vamos supor
que você, sei lá, tem uma festa, tá? Você tem uma festa pra ir. Hoje, você vai falar o seguinte: ah, eu não vou nessa festa não porque eu tô acima do peso. E falar isso e fazer isso já é mais confortável e prático, porque você já sabe que, cara, se você for numa loja, comprar uma roupa não vai dar. Aí você vai ter um desconforto. Aí se você for nessa festa, com uma roupa que você tem, com uma roupa que, vamos botar assim, antiga, que é o que tem, você não vai sentir... Ou seja, você já tem... Você já prevê, você já sabe o que vai acontecer. Isso já está dentro de você. É previsível. E você já sabe o futuro. Então você evita. E você prefere, então, viver desse jeito. E aí ele continua aqui, ó. É como dirigir um carro velho, com o qual você já está familiarizado. Ele pode chacoalhar um pouco, mas dá para conviver com isso e guiá-lo sem dificuldade. Por outro lado, quando você escolhe uma nova forma de viver, um novo estilo de vida, você não é capaz de prever o que pode acontecer com o seu um novo estado. Porque veja, se você quer ficar magra, você vai ter que ter comportamento diferente, escolhas diferentes. E você não sabe o que vai acontecer tendo essas coisas diferentes, sabe? E quando você não sabe como vai lidar com as coisas que acontecerão. E aí fica difícil de prever o futuro e a sua vida será carregada por ansiedade. Talvez você passe até a ser viver coisas mais dolorosas e infelizes. Porque você não sabe o que está vivendo. Pode acontecer de você começar a emagrecer, por exemplo, e você falhar. Não conseguir se segurar, acabar engordando um pouco. Isso é muito comum, né? Isso é doloroso. Isso te traz infelicidade. Mas é o risco de tentar algo novo. Acontece. Você vai, levanta, cai e tem que levantar de novo. E aí ele fala assim, ó, resumindo, as pessoas têm queixas e mais queixas, porém é mais fácil e mais seguro continuarem do jeito que estão, mesmo que se sintam insatisfeitas. Então, foi para finalizar, né, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o primeiro passo do meu protocolo, para você poder sair dessa inércia, começar a fazer coisas diferentes. Esse primeiro passo é um cardápio personalizado, chamado Cardápio Desinflama. Você vai ter as 3 coisas que eu considero importantes para você começar o teu processo de desinflamação, para perder gordura, eliminar a barriga, melhorar a saúde do seu intestino, melhorar a tua saúde e a tua qualidade de vida. Tá? Você vai ter lá as combinações certinhas que você tem que fazer dos alimentos. Alimentos simples que você já tem em casa, você vai literalmente entender a dinâmica de combinar esses alimentos. Então você vai ter, por exemplo, um pão com ovo e uma fruta, né? Você vai ter lá um almoço completo, sabendo as combinações certas, quais alimentos você pode substituir, introduzir, tirar, colocar, enfim. Você vai ter as exatas quantidades que você precisa comer para garantir que você perca peso, né? Esse controle é muito importante. E você vai ter uma rotina a seguir. Essa rotina vai te dar previsibilidade, essa rotina vai te dar um norte, um guia, um GPS para você saber exatamente como conduzir, como fazer a tua alimentação e garantir que você consiga eliminar até 4 quilos já nos primeiros 15 dias. Se você quiser mudar de verdade, faça esse primeiro passo, um passo simples, que já vai te dar tudo que você precisa. Combinado? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está buscando emagrecer, mas não consegue. E mulher, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu estou postando conteúdos que são relevantes para te ajudar a perder barriga, desinflamando o seu intestino. Combinado? Te vejo no próximo vídeo.